E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Separei aqui alguns assuntos, muitos temas aqui pra gente debater, muita coisa pra gente conversar hoje. O vídeo tá cheio, né? Então, sem mais delongas, vamos logo direto ao primeiro assunto, que seria o Paulistão, né? Tava aí uma incógnita se os campeonatos, né, principalmente CBF, né, Copa do Brasil e outros campeonatos aí se iriam permanecer, principalmente o estadual que começou agora, né, se iria ser mantido por conta aí do alto número do crescimento aí de casos e óbitos dessa pandemia desgraçada que não passa, né? E hoje, por exemplo, a gente chegou em mais de 2 mil mortos, uma coisa assim completamente de outro planeta. E, enfim, o que foi acordado, o que foi definido, né? O governador aqui de São Paulo, junto da Federação Paulista, dos clubes e de outros órgãos aí, foi definido que o campeonato vai ser mantido, sim, o Paulistão vai continuar, pelo menos até eles estudarem aí o que pode ser feito caso essa situação não melhore, né, na situação principalmente aqui do estado de São Paulo, né, onde as UTIs estão abarrotadas e a gente não vê uma melhora aí do índice da pandemia, né? Então, nesse momento o Paulistão é mantido, ou seja, o São Paulo vai jogar, vai visitar o Novo Horizontino no final de semana e com isso teremos a quarta rodada da competição regional aí nesse momento, né? E o São Paulo tá meio desfacelado, né? Na verdade, ainda bem que os protocolos do Morumbi ali são muito corretos, muito precisos, mas a pandemia está tão desenfreada que mesmo assim, mesmo com todos os cuidados que o São Paulo vem tendo desde o ano passado, Léo e também o Wellington, né, os dois jogadores do São Paulo aí acabaram positivando para a Covid-19, já estão completamente afastados, cumprindo quarentena obrigatória ali de pelo menos 10 dias e já são desfalques certos aí nas próximas duas rodadas, né, do Campeonato Regional, com o Novo Horizontino agora final de semana e no outro final de semana contra o Palmeiras, o clássico aí, o choque rei contra a equipe do Palmeiras, que o São Paulo também visitará, né? O São Paulo jogará essas próximas duas rodadas fora do Morumbi, fora dos seus domínios. Então, uma situação aí difícil, né? Os dois jogadores ainda bem que não estão com sintomas, né? Estão assintomáticos, estão tranquilos, mas é uma pandemia maldita que se a gente não tomar cuidado, qualquer um aí tá a perigo de pegar essa doença desgraçada, essa situação realmente complicada. Então vamos se cuidar, gente, que a coisa tá feia, né? Que Deus possa nos proteger aí e cuidar para que a gente possa passar disso de uma vez por todas, né? Bom, falando de reforços, né? Tá essa novela, agora o nome da novela é Benítez, né? Martín Benítez aí, o meio argentino do Vasco. Na verdade ele é do Independiente, né, da Argentina, está emprestado para o Vasco e o São Paulo está nessa novela aí com a equipe vascaína, porque o Benítez está emprestado para a equipe brasileira, a equipe do Vasco, até meio do ano, até junho, né? O Vasco pagou 250 mil dólares na ocasião, isso dá 1,4 milhões de reais mais ou menos, para esse empréstimo do Benítez até agora meio do ano. Entre São Paulo, Independiente e o próprio jogador, o Benítez, já está tudo acertado. Inclusive Alexandre Pássaro, que agora graças a Deus, né, saiu do São Paulo e agora é diretor do Vasco, até deu umas aspas, né, numa matéria que eu estava lendo, dizendo, né, aspas para ele, ele manifestou o desejo de ir para o São Paulo, fecha aspas, ou seja, o Benítez quer sair do Vasco, obviamente, né, porque o Vasco está rebaixado para a Série B e ele vislumbra, né, esse passo na carreira, né, saída para o São Paulo, seria muito importante, principalmente disputando o Libertadores, e o Independiente também quer isso, né, detentor dos direitos econômicos aí do atleta, também quer isso, porque tem mais visibilidade e maior chance de fazer negócios com o atleta aí depois dessa grande vitrine que é jogar no São Paulo e disputar Libertadores. Então, entre essas três partes está tudo certo, São Paulo, Independiente e Benítez, só o Vasco que agora está exigindo uma compensação financeira além de um atleta. Porque, como eu disse, o Vasco pagou 1,4 milhões para ele ficar até junho, né?
Então o Vasco está querendo essa questão financeira, porque também está numa pindaíba, né, que está na Série B também, e está querendo um jogador. O jogador de São Paulo, os possíveis, o Shailon, o próprio... ninguém quer o Shailon, né? Ninguém é bobo, né? O Shailon, o Pássaro já disse que ele não quer o Shailon. O Shailon não entraria nessa negociação. Alguns deles seria o próprio Paulinho Boia. Tem o Carneiro, né, que também está aí, poderia ser uma moeda de troca, e mais um outro jogador da base do São Paulo, mas tudo indica que pode ser o Paulinho Boia que iria compor nessa negociação, essa transação. Vamos ficar de olho, né? Eu tendo mais novidades, mais informações, eu trago aqui para vocês, mas essa é a situação atual até onde eu apurei. Gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre, não sei se vocês chegaram a ver, mas deu muita repercussão e repercussão positiva a entrevista do Muricy Ramalho que ele deu ontem no canal do YouTube lá do Arnaldo Ribeiro e do Eduardo Tironi, né, os dois jornalistas ex-ESPN e são paulinos declarados. Eu particularmente sou fã deles e o Muricy deu uma entrevista muito bacana ontem, cerca de 1 hora de entrevista, um bate-papo super descontraído, os jornalistas fazendo as perguntas que precisavam ser feitas e o Muricy muito tranquilo. Cara, eu cada vez mais que eu vejo o Muricy Ramalho, eu sou fã dele, porque é um cara humilde, é um cara completamente gente do bem, sabe? É um cara conhecedor do futebol, é um cara que ama o São Paulo, é um cara sério, é um cara responsável, é um cara, assim, um ser humano impressionante, o Muricy Ramalho, e ele deu muitas respostas ali das perguntas dos dois jornalistas e muita coisa bacana que dá pra gente entender como que esse São Paulo novo está sendo formado. Cara, ele deixou muito claro de antemão o que todo mundo sabe, mas ninguém tinha essa dimensão, que os cofres do São Paulo estão realmente quebrados. O São Paulo está numa situação muito grave financeiramente e eles estão tendo que rebolar, né, na linguagem aí. Eles estão tendo que ter muita criatividade, eles estão tendo que realmente fazer uma engenharia financeira para conseguir formar um time competitivo, para entregar os próximos valores, aí, reforços, para o Hernan Crespo conseguir fazer um bom trabalho, porque está muito complicado, né? Então eles estão aí com análise de sistema, análise de estudo aí de jogadores, né? Toda essa engenharia para conseguir atletas que sejam competitivos, sejam de potencial, que tragam um retorno técnico imediato, mas que também caibam na situação financeira do São Paulo. Então, eu gostei demais das respostas do Muricy, eu coloquei algumas aqui. Primeiro, né, que ele fala assim que o São Paulo já teve esse acordo com o Benítez, e aí tem esse interesse principal também no Gabriel Neves. O Inter entrou na parada, a questão financeira acaba complicando, mas eles estão nessa engenharia tentando trazer o atleta que o próprio Crespo pediu, tanto o Benítez quanto o Gabriel Neves, né, do Nacional do Uruguai, o Crespo que solicitou, né? E uma coisa que eu gostei muito que o Muricy falou é desse estilo do que ele imagina para esse São Paulo. E ele deixou muito claro para o Crespo que ele quer o seguinte: o São Paulo não tem mais essa coisa de rococó, de jogar bonito. O São Paulo tem que vencer, ele falou. O Muricy dizendo, ele disse que o torcedor está cansado dessa historinha, dessa balela de que o time tem que jogar bem. Tá bom, se jogar bem, ótimo, mas tem que vencer. O São Paulo tem que ganhar jogos, o São Paulo tem que vencer partidas para se tornar campeão. É isso que o torcedor quer. E o Muricy está dizendo, deixando muito claro que ele é a representação de um torcedor lá dentro. Claro, com todo o profissionalismo que o Muricy tem, mas ele, como torcedor São Paulino declarado que é o Muricy, ele sabe o que o torcedor quer ver. E é isso que ele está tentando colocar lá dentro, tentando implantar lá dentro junto do Crespo e sua comissão técnica, que é o quê? É um time competitivo, é um time brigador, é um time que não desiste, que vai vender muito caro a derrota. Ele até foi perguntado lá por um internauta, né, se o São Paulo, como que ele vê, né, o Palmeiras com essa grana toda sendo campeão, o Flamengo aí há 2 anos sendo campeão, 2, 3 anos indo pro 3º ano, um time competitivo, difícil. Ele falou, cara,
É claro que essas duas equipes, financeiramente, elas estão muito à frente do São Paulo. Mas dá pra gente bater de frente sim, no campo, na bola, no jogo. São Paulo foi lá no Maracanã e ganhou, meteu uma goleada no Flamengo. Foi aqui no Morumbi, venceu todos os jogos contra o Flamengo, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O São Paulo faz jogo duro contra o Palmeiras também. Então ele falou, cara, dá sim pra competir. A gente precisa ter um time competitivo, um time aguerrido, né? Um time que tenha brio. É isso que ele está querendo colocar e é essa vertente que ele quer passar para o Hernan Crespo. E isso me deixou muito feliz, cara, porque eu tenho certeza que vocês aí do lado daí também querem isso. Querem vencer, querem ser campeões, mas acima de qualquer coisa, não adianta querer buscar o título com mais posse de bola, com aquele rococó, com aquela coisinha. O torcedor do São Paulo, o torcedor do São Paulo vai ficar aliviado quando ele vê um time que sue sangue dentro de campo para buscar essa vitória, né? E se não vier essa vitória, a gente, claro, não vai ficar satisfeito, mas vai ficar aliviado de ver o time que a gente tem que vai ser parecido com essa ideia que o torcedor quer para o São Paulo, que é um time competitivo, raçudo, brigador, que vai para cima, que entregue tudo, que não seja mole, que não seja lerdo, que não seja displicente, que não seja vagabundo, como alguns jogadores foram na temporada passada. Então é isso, e eu fiquei muito feliz com essa entrevista do Muricy, principalmente dele conseguir pescar a real necessidade do torcedor são paulino e ele querer implementar isso lá dentro. Então eu estou muito confiante que essa temporada a gente vai conseguir sair dessa fila maldita e a gente vai conseguir levantar um caneco, gente. Outra coisa que ele falou, né, a respeito de alguns jogadores como o Arboleda, né, que ganhou uma folga aí, né, alguns dias, foi até pro Equador para resolver algumas pendências dele lá, alguns assuntos pessoais, e ele tá falando, né, cara, essa galera veio de uma atoada forte, competitiva, né, de disputar vários campeonatos, e aí já emendou nessa, ele falou, cara, não tem como, o jogador sente, por mais atleta que ele seja, fisicamente falando, ele sente. Então eles estão tendo um certo rodízio, eles vão rodar um pouco, cerca de, sei lá, cada rodada, cada semana, 2 atletas vão sair, vão ter um descanso, de forma que eles façam uma rodagem e que não prejudique também a parte competitiva, porque o São Paulo está entrando sim no Paulistão para vencer. O Muricy deixou muito claro que ele quer sim o título do Campeonato Paulista, ele precisa, né, o São Paulo precisa desse caneco para dar uma acalmada na situação. Então eles vão revezar dessa maneira. O Arboleda agora foi, o Igor Vinícius ganhou 2 dias, já retornou, então eles vão, mediante a palavra final do Crespo, eles vão fazer um pouco desse rodízio aí para não peneirar o time completamente, não prejudicar o time completamente, mas dar um descanso para alguns atletas nessa situação. Novidades, né? Igor Gomes voltou a treinar. Igor Gomes tinha sofrido aquela concussão, voltou a treinar. Ainda o São Paulo não deixou muito claro, né, o Hernan Crespo, qual o time que vai enfrentar o Novo Horizontino, mas a gente vai fazer o nosso vídeo aí de pré-jogo, hoje é quarta, na sexta-feira eu faço o nosso vídeo de pré-jogo aqui, trazendo as informações do time provável, tá, gente? Mas essas são as principais informações que eu queria trazer para vocês, e eu estou muito confiante, principalmente depois dessa entrevista do Muricy, eu vi que ele tá com sangue nos olhos, que essa conversinha de que o Muricy estava querendo sair do Morumbi é balela, é fake news, não acreditam nisso, não acreditem nisso. O Muricy tá muito afim, tá muito empolgado com o Crespo, motivado, tá vendo que vai sair coisa boa disso aí. Então vamos apoiar, vamos torcer, que a coisa vai melhorar pra gente, se Deus quiser, tá bom? Deixa seus comentários aqui, a gente se vê na sexta-feira então com mais notícias do São Paulo, do mercado da bola e principalmente do time provável para enfrentar o Novo Horizontino, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, vamos São Paulo!